Fala galera, aqui é o nutricionista Darlan Chacon, passando para falar com vocês sobre esse combate que foi criado aí entre o pão versus a tapioca. E aí, a sua torcida é por quem? Você acredita que trocar o pão francês, que o pessoal criou esse terrorismo tão grande, você acredita que trocar o pão francês pela tapioca é um bom negócio? Bem, primeiramente, de onde é que surgiu essa torcida tão grande pela tapioca, essa vontade de muita gente, muitas vezes gostando muito do pão, do pãozinho francês, seja o pão francês ou o pão integral, ou o pão seda. Tem vários tipos de pães e cada um tem a sua preferência. Mas, de uma certa forma, o pão branco ele passou a ser vilanizado e passou a ser substituído por muita gente que gosta do pão, passou a ser substituído pela tapioca. Então, essa troca é realmente necessária? Ela é vantajosa? E aí, o que é que você acha? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que é que a gente pode falar sobre essa disputa, digamos assim, entre o pão e a tapioca. Olha só, quando a gente analisa meramente calorias, que a gente sabe que a nutrição vai muito além disso, você pode observar que o pão francês, isso eu estou falando de um pão médio, tá? Eu estou comparando 50 gramas de pão francês, tá? Que é mais ou menos o peso médio de uma unidade de pão francês, e de uma tapioca de 50 gramas. Vale lembrar, vale ressaltar que 50 gramas de goma de mandioca dá uma tapioca bem pequenininha, gente. Então a gente tem que comparar, mas tem que saber que a questão de saciedade, o quanto você vai ficar saciado após uma refeição com tapioca ou com o pão, ambos com 50 gramas de massa, e isso precisa ser levado em consideração. Em 50 gramas de pão francês, nós temos 142,4 calorias. Já na tapioca, ela tem 168 calorias aproximadamente. Nesse quesito calorias, muito embora a nutrição não se resuma meramente a contar calorias, e vocês sabem muito bem disso, você já percebe que não é vantajoso trocar o pão pela tapioca. Mas e a quantidade de carboidratos, Darlan? Será que vale a pena eu trocar, já que eu estou pensando em reduzir carboidratos na minha dieta? Trocar o meu pãozinho francês pela tapioca é uma boa alternativa? A gente já percebe aí que também não é. Enquanto um pão francês tem cerca de 28,7 gramas de carboidrato, a goma de mandioca, da tapioca, tem 41 gramas de carboidrato. Enquanto o pão tem 4,65 gramas de proteína, você observa que a tapioca só tem 1 grama. Em termos de lipídios, ou gordura, o pão francês tem 1 grama contra 0 grama, não tem conteúdo de gordura na tapioca. E de fibras, ambos são pobres, tá? Por se tratar de um pão de farinha branca. E eu estou falando também da goma de mandioca, que a fécula de mandioca nada mais é do que uma farinha refinada também. Então tem 0 grama de fibra alimentar. Pessoal, por que é que surgiu essa questão então de trocar o pão pela tapioca, de achar que a tapioca é melhor que o pão? Tudo isso veio do terrorismo alimentar criado com o glúten, tá? Que o glúten não ofende ninguém que não tenha problema relacionado ao glúten, que é a doença celíaca ou então a doença não celíaca relacionada ao glúten, tá? Então, se você não tem diagnóstico desse tipo de doença, você não tem por que cortar o glúten da sua alimentação. Com esse comparativo que eu fiz aqui, fiz até essa brincadeira desse combate entre ambos, você já pode observar que não merece esse terrorismo alimentar de vilanizar um alimento e enaltecer outro, tá? O que a gente precisa ter é equilíbrio. Se você gosta de tapioca, vai lá e consome a sua tapioca no horário considerado melhor. Se você tiver orientação de nutricionista também é bom, porque ele vai planejar aquela quantidade de carboidrato para determinada refeição, vai evitar possivelmente em um outro horário que não seja interessante, mas tudo isso, alimento nenhum isoladamente emagrece ou engorda. Então a gente tem que pesar os diversos fatores e não vilanizar alimento nenhum. Vale a pena ressaltar também que é muito importante a gente saber que eu estou comparando meramente o carboidrato, o pão vazio e a tapioca vazia. Quando a gente recheia, que adiciona fontes de proteína, fontes de fibras, caso eu goste de consumir com salada, com alguma coisa, então o índice glicêmico, que é a capacidade que o alimento tem
em aumentar a glicemia, é a velocidade com que determinado alimento consegue aumentar a glicemia, que é a quantidade de glicose no sangue, na corrente sanguínea, vai cair também, tá? A proteína interfere nisso, a quantidade de gordura do alimento interfere nisso, a quantidade de fibras do alimento também interfere nisso. Então, a gente não pode analisar nada isoladamente, certo? Um outro quesito é a carga glicêmica, que é a quantidade de carboidrato contida em determinado alimento, né? Por exemplo, em 100 gramas de tapioca, quanto eu tenho de carboidrato? Em 100 gramas de pão francês, quanto eu tenho de carboidrato? Isso aí resume a carga glicêmica. Qual o meu objetivo? Eu quero ganhar peso? Eu quero perder gordura? Eu quero ganhar massa muscular? Em que horário está essa minha refeição? Então, é preciso sempre raciocinar qual o teu objetivo e analisar a tua situação específica. Então, não existe alimento ruim nem bom, o que existe é equilíbrio e a gente cuidar da saúde dessa forma responsável, sem fazer terrorismo alimentar e apenas sabendo equilibrar tudo que tem, toda a alimentação que tem para ser oferecida para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se estiver assistindo aqui no Instagram, deixe seu like aí, compartilha com os amigos, salva para ver esse vídeo depois. Se estiver assistindo no YouTube, você também compartilha com os amigos, tá? Me segue aqui no canal, se inscreva e é isso aí. Tamo junto, um abração.